Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós vamos dar continuidade, aos assuntos que a gente vinha tendo sobre o nosso Brasil colonial, o período do Brasil em que predominou principalmente o cultivo da cana-de-açúcar e o sistema escravista. Nas últimas aulas a gente já estudou um pouco sobre como era produzido o açúcar e hoje nós vamos entender um pouquinho de como aconteceu a crise no sistema açucareiro. Então, para a aula de hoje, nós temos o nosso assunto: a crise no sistema açucareiro e as missões jesuíticas. Bom, desde o século V, os holandeses desempenhavam um importante papel no refino do açúcar e na sua distribuição para países europeus. Boa parte dos rendimentos obtidos com o comércio do açúcar ficava com os holandeses, por serem os responsáveis por esse processo de comercialização. Há indícios, inclusive, de que houve investimentos holandeses para a instalação de engenhos no Brasil colônia. Havia, portanto, uma colaboração entre portugueses e holandeses no comércio açucareiro. Então a gente observa que logo no começo, antes dos holandeses invadirem o Brasil e depois serem expulsos, já havia essa colaboração entre tanto os portugueses como os holandeses para a produção do açúcar. Contudo, em 1580, o rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu durante uma batalha contra os mouros no norte da África, criando uma profunda crise política que resultou na Guerra de Sucessão Portuguesa, que aconteceu de 1580 a 1583, e também ocasionou a União Ibérica, na qual os reinos de Portugal e Espanha foram unificados com Filipe II como monarca. Filipe II é esse da imagem, e isso a gente já estudou sobre a União Ibérica, que foi quando Filipe II assume, que ele que era o rei da Espanha, assume também o reinado de Portugal, unificando os dois reinos, criando a União Ibérica. Embora Portugal mantivesse uma relação comercial estável com os holandeses, essa relação não se sustentava com os espanhóis. A crise diplomática agravou-se ainda mais após o rei Filipe II tentar acabar com a participação dos holandeses na economia açucareira do Brasil. Isso vocês se lembrem quando a gente estudou sobre os holandeses, de que os holandeses, depois que conseguiram a independência de seus países, a Espanha meio que cortou relação com a Holanda, por isso que tinha esse atrito entre eles. Com a retaliação, os holandeses decidiram invadir a colônia portuguesa, dando início às excursões que ficaram conhecidas como invasões holandesas. Então é a partir daí que a gente tem início, aquele assunto que a gente já estudou sobre os holandeses aqui no Brasil. Foi quase isso aqui como se fosse uma pequena revisão daquele assunto. Em 1637, os holandeses conseguiram se estabelecer na capitania de Pernambuco, controlando a produção de açúcar na região. Entre 1645 e 1654, com a insurreição pernambucana, os portugueses retomam o território e expulsam os holandeses das terras brasileiras. Então a gente vê mais uma vez o pessoal daqui da capitania de Pernambuco, naquela época, do estado de Pernambuco, conseguindo fazer essa revolução para expulsar esses invasores. Assim, os holandeses dirigiram-se para o Caribe, com o objetivo de instalar as técnicas de produção de açúcar na região e diminuir a dependência em relação ao açúcar brasileiro. Em seguida, durante o século XVII, os franceses e os ingleses reproduziram a iniciativa holandesa no Caribe, fazendo com que o açúcar brasileiro perdesse significativamente a sua competitividade. Diante das dificuldades que a economia açucareira passou a sofrer no Brasil, outro acontecimento acabou por minimizar a importância do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil,
que foi a descoberta do ouro no final do século XVII. Dada a importância do metal como reserva de valor, sobretudo no mercantilismo, a produção do açúcar, longe de acabar, deixou de ser a importância de outrora, dando início, portanto, ao ciclo do ouro. Bem, para que vocês possam entender um pouco desse processo, né, o que a gente acabou de ler agora nesses slides foi que depois dessa invasão holandesa, depois que os holandeses foram expulsos aqui do Brasil, eles começaram a cultivar cana-de-açúcar em outros locais. Até então, o Brasil possuía o monopólio da produção da cana-de-açúcar, ou seja, somente o Brasil, né, era quem produzia o açúcar de qualidade e revendia para o mercado da Ásia e da Europa. Então, quem alimentava todo esse comércio era o açúcar brasileiro, produzido pelas colônias portuguesas. Só que, à medida em que a Holanda começa a produzir um açúcar parecido com o do Brasil, e outros estados depois, como por exemplo a Inglaterra e os ingleses também começam a produzir esse açúcar, né, o Brasil começa a ter concorrentes com essa produção de açúcar. E isso faz com que perca-se a valorização do próprio açúcar que era produzido aqui no Brasil, né, já que uma vez os mercados poderiam comprar tanto da Holanda, como poderiam comprar da Inglaterra, como poderiam comprar do Brasil. Então o Brasil não era mais o único vendedor de açúcar. E isso fez com que a economia do açúcar diminuísse bastante, né? Um outro caso, como a gente viu, foi porque foi descoberto o ouro no Brasil. E o ouro era muito importante para o sistema do mercantilismo, que era o acúmulo de metais preciosos, né? Como por exemplo ouro, diamantes, etc. Então, o início da descoberta do ouro no Brasil fez com que as pessoas parassem de querer produzir um açúcar, que agora estava mais barato, e passassem a procurar, a minerar esse ouro das terras, né, que foi encontrado nas Minas Gerais. Mas como se deu essa descoberta do ouro, né? Antes da gente entender como ficou a sociedade brasileira após a descoberta do ciclo do ouro, é importante a gente entender um pouco sobre o processo de interiorização do Brasil, ou seja, quando o Brasil começa a ser o território que a gente conhece hoje, né? Quando os portugueses passam a explorar as terras brasileiras, além daquelas que eram demarcadas pelo Tratado de Tordesilhas, né? Além das próprias capitanias hereditárias. Então vamos compreender agora um pouquinho sobre esse processo de interiorização. No processo de colonização do Brasil, houve uma fase que pode ser compreendida sob o termo interiorização, isto é, o adentramento e desbravamento das regiões centrais do Brasil. Essa fase começou efetivamente no século XVII. Você já percebe aí que dá o mesmo início, né, da produção do ciclo do ouro. Os empreendimentos que levaram a cabo a interiorização do Brasil ficaram conhecidos como entradas e bandeiras, ou seja, tanto as entradas como as bandeiras são o nome, né, dos processos que levaram ao Brasil a eles explorarem mais o interior do que hoje a gente conhece como Brasil. Sabemos que, a princípio, o Brasil, enquanto colônia, forneceu a Portugal e aos aventureiros, os colonos que aqui se estabeleceram, apenas a extração de madeiras, como, por exemplo, né, o do pau-brasil. E depois, né, posteriormente, a montagem dos engenhos de açúcar e de latifúndios a eles associados. Nesses latifúndios são as mesmas coisas que a gente dizer de grandes fazendas. A prospecção de pedras e metais preciosos era algo que demorou a se fazer presente nos planejamentos dos colonizadores, né? Ou seja, encontrar e procurar pedras preciosas aqui no Brasil demorou a entrar nos desejos dos colonizadores. Entretanto, em meados do século XVII, sobretudo em razão de várias disputas políticas nas quais Portugal se envolveu-se e que provocou o declínio do comércio do açúcar, os colonos brasileiros foram estimulados pela coroa portuguesa de procurarem minas de ouro, prata e de pedras preciosas
no interior da colônia. Antes mesmo desse estímulo, houve expedições organizadas desde o século XVI, com o objetivo de reconhecer o território e apresar índios para o trabalho escravo. Essas expedições eram organizadas sob orientação do Império Português e receberam o nome de entradas, ou seja, as entradas eram expedições que os colonos mesmo, os moradores portugueses que estavam aqui no Brasil faziam para dentro, das terras brasileiras, em busca de conhecer o território e de poder encontrar índios para escravizarem. A partir do século XVII, os próprios colonos, sobretudo da capitania de São Vicente, passaram a organizar as suas formas de adentramento do interior da colônia, que possuíam um objetivo semelhante ao das entradas. Entretanto, as expedições dos colonos eram feitas a partir da vila de São Paulo, que depois se tornaria como cidade de São Paulo, de onde saíam homens armados em busca de índios, de minas ou de cumprimento de serviços contratados como a destruição de quilombos. Essas expedições, por sua vez, receberam o nome de bandeiras e os seus protagonistas o nome de bandeirantes. Então, a diferença entre as entradas e as bandeiras, aí fica claro. As entradas tinham como objetivo mapear o Brasil, conhecer mais o território brasileiro e, se possível, prender alguns índios como escravos. Já as bandeiras, elas tinham como objetivos prender os índios, buscar índios para serem presos e serem tornados escravos, destruírem quilombos, que os quilombos eram comunidades de negros que fugiam das fazendas e criavam pequenas vilas escondidas no meio do mato, geralmente em quilombos, que são porções de terras mais elevadas. Então eles tinham como objetivo destruírem esses quilombos e recapturarem esses escravos, de encontrarem minas de ouro ou mesmo de irem a favor do que eles queriam, que eram lucrar, encontrar essas minas. Os historiadores costumam qualificar os bandeirantes que tinham seu serviço contratado como sertanistas de contrato. Então, as pessoas que eram contratadas para trabalharem como bandeirantes também eram chamados de sertanistas de contrato. Domingos Jorge Velho, que é um dos mais famosos bandeirantes, ele foi o responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares. A gente vai estudar isso mais um pouquinho para frente. E foi um dos principais representantes desse tipo de bandeira, desse tipo de bandeirantes. As expedições para encontrar minas ficaram conhecidas como bandeiras prospectoras, ou seja, bandeiras que buscavam encontrar minas de diamante, de ouro, de prata, já que eram responsáveis por aprisionar índios, eram conhecidas como bandeiras de apresamento. Então é muito fácil aí, quando vinha aí em alguma prova, em alguma atividade, bandeiras de apresamento era para prenderem índios e prospectoras de procurar minas. Com a ação das bandeiras e entradas, o território pertencente à coroa de Portugal foi aumentando, modificando assim o mapa do território brasileiro, começando então a surgirem novas formas de economia, como, por exemplo, as fazendas que eram destinadas à criação de gado, voltadas para a alimentação e a produção do couro e de transporte, nessas fazendas de gado, principalmente nas regiões mais ao sul, que até hoje permanece como o sul sendo um grande produtor de gado. E também tivemos no Nordeste, na região do Ceará, atualmente na região do Ceará, que ficou muito famosa pela produção da carne seca, mas isso também nós vamos ver mais à frente, além de pequenas produções agrícolas, em especial na cultura do algodão e do tabaco. O tabaco, aquele produto que eles transformam em fumo para transformarem em cigarros ou até mesmo em tabaco. E essas duas culturas
tiveram grande importância, né? A do algodão teve uma grande importância também na região do Ceará, né? Para a produção de roupas e para a exportação. E foram essas novas economias, junto com a desvalorização do açúcar e a descoberta das minas, que fizeram com que o ciclo do açúcar chegasse ao fim. Bom, começamos a entender então um pouco como se deu, né, essa interiorização. Antes, o Brasil, que era somente aquela faixazinha, né, da parte do litoral, que foi dividida nessas capitanias hereditárias, começou a aumentar mais para o interior por conta desses movimentos e dessas novas buscas de economia, né? E outras coisas também que é importante falar para vocês, né, é a ação dos jesuítas, né, a ação dos missionários jesuítas, que atuaram aqui no Brasil desde o começo, né, da descoberta, né, do Brasil, né, desde o início da colonização. Mas só agora é que nós vamos entender um pouquinho sobre quais eram essas missões dos jesuítas. Então vamos lá. Os jesuítas faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada Companhia de Jesus. Criados então com o objetivo de disseminar a fé católica pelo mundo, os padres jesuítas eram subordinados a um regime de privações que os preparavam para servirem em locais distantes e se adaptarem às mais diversas condições. No Brasil, antes eles chegaram em 1549, com o objetivo de cristianizar as populações indígenas do território colonial. Incumbidos dessa missão, promoveram a criação de missões, onde organizavam as populações indígenas em torno de um regime que combinava trabalho e religiosidade. Ao submeterem as populações aos conjuntos de valor da Europa, minavam toda a diversidade cultural das populações nativas do território. Além disso, submetiam os mesmos a uma rotina de trabalho que despertava a cobiça dos bandeirantes que praticavam a venda de escravos indígenas. Eu trouxe aí para vocês uma foto, né, de uma planta de como seria uma missão jesuítica. A missão nada mais era do que pequenas vilas, né, formadas por índios, né, por etnias de índios, que eram catequizados, né, e catolizados, se existir essa palavra, pelos jesuítas, né, se transformavam em católicos e passavam a viver de uma forma mais europeia, né, esquecendo, né, todas as suas tradições, todos os seus mitos, todos os seus ritos. Então as missões eram como se fossem pequenas vilas geridas pelos padres jesuítas e que trabalhavam lá os índios. E esses índios, né, essas missões, né, levantavam a cobiça dos bandeirantes, que muitos deles, né, invadiam as missões e tentavam conquistar e escravizar todos os índios. Ao mesmo tempo em que atuavam junto aos nativos, os jesuítas foram responsáveis pela fundação das primeiras instituições de ensino do Brasil colonial, ou seja, eles foram os primeiros a formarem as primeiras escolas aqui no Brasil. Os principais centros de exploração colonial contavam com colégios administrados dentro da colônia. Dessa forma, todo acesso ao conhecimento laico da época era controlado pela Igreja. A ação da Igreja na educação foi de grande importância para a compreensão dos traços da nossa cultura. O grande respaldo dado às escolas comandadas por denominações religiosas e a predominância da fé católica em nosso país. Ou seja, as principais escolas, né, e as primeiras escolas eram dominadas pela Igreja e tinham, né, esse cunho, e algumas até hoje ainda têm esse cunho religioso, né, essa veia religiosa. Além de contar com o apoio financeiro da Igreja, os jesuítas também utilizavam a mão de obra indígena no desenvolvimento das atividades agrícolas, né? E essa mão de obra também algumas vezes era escrava, apesar de que eles lutaram bastante pela não escravização dos índios, mas que em algumas vezes era quase que escrava.
Isso fez com que a Companhia de Jesus acumulasse um expressivo montante de bens no Brasil, né, como fazenda de gados, olarias e engenhos que eram administrados pela ordem da Companhia de Jesus. Ao longo da colonização, os conflitos com os bandeirantes e a posterior redefinição das diretrizes coloniais portuguesas deram fim à presença dos jesuítas no Brasil. Né? Por quê? Porque o Portugal começou a ver que essas missões eram muito ricas e começou a contratar os bandeirantes para invadirem e dominar essas missões, porque eles queriam que todas as terras das missões fossem pertencentes à coroa portuguesa. E os jesuítas diziam que aquelas terras pertenciam à igreja e não à coroa. No ano de 1750, um acordo estabelecido entre Portugal e Espanha dava direito, né, de posse aos portugueses sobre o aldeamento jesuíta de Sete Povos das Missões, que era um aldeamento, como vocês podem ver aí na foto, né, os resquícios, né, de uma igreja levantada em uma dessas missões. Ficava até próximo ali já da Argentina. Nesse mesmo tratado, ficava acordado que os jesuítas deveriam ceder suas terras às administrações coloniais portuguesas e as populações indígenas deveriam se transferir para o vice-reinado do Rio Prata, né? Ou seja, os portugueses queriam realmente dominar as terras que pertenciam aos jesuítas. Os índios resistiram à ocupação, pois não queriam integrar a força de trabalho da colonização espanhola. E os jesuítas não admitiam perder as suas terras por eles cultivadas. O conflito de interesse abriu espaço para o índio, para os índios, no que ficou conhecido como guerras guaraníticas. Os espanhóis e portugueses, contando com melhores condições, venceram os índios e os jesuítas no conflito que se deflagrou entre 1754 e 1760. Depois do incidente, né, o ministro português Marquês de Pombal ordenou a saída dos jesuítas do Brasil. Tal ação fazia parte de um conjunto de medidas que visavam ampliar o controle da coroa portuguesa sobre as suas cortes. Então, minha gente, como vocês podem ver, né, as missões jesuíticas foram muito importantes, né, por conta dessa proteção que deu aos índios, né, principalmente até o final do século XVII, quando foram proibidas, né, a escravização dos índios. Porém, a cobiça de Portugal e de Espanha, né, por conta da União Ibérica, nessas terras fizeram com que muitos índios e muitas missões fossem dominadas por esses bandeirantes e que futuramente, né, somente sobre o comando do Marquês de Pombal, que os jesuítas foram expulsos aqui do Brasil. Bom, a nossa aula de hoje termina por aqui, né? Na próxima aula nós iremos estudar um pouco, né, sobre o início desse ciclo do ouro aqui no Brasil. Já estamos chegando próximo ao final, né, do nosso livro, né, e de mais um ano letivo. E antes de terminar a aula, eu queria trazer para vocês aqui dicas de filmes, né? Nunca mais eu trouxe nenhuma dica de filmes para vocês, então para vocês que se interessarem em procurar, né, em baixar ou assistir aí online, eu trouxe para vocês 4 dicas de filme. Então vamos lá. Nas dicas de filmes de hoje. Primeiro, né, eu trouxe 2 filmes mais antigos, né, que são de produções brasileiras, né, do cinema novo. O primeiro é República Guarani, dirigido por Silvio Beck, em 1981, e Pindorama, dirigido por Arnaldo Jabor, em 1970. Né? Arnaldo Jabor, que é um dos grandes cineastas brasileiros, né, principalmente do cinema novo. E também, né, para quem gostar de um filme mais novos, né, eu trouxe aí para vocês Vermelho Brasil, né, a história que não foi contada, dirigido por Sylvain Armenbaus, de 2014, né, que é bem interessante, e Uma História de Amor e Fúria, que foi dirigido por Luiz Bolognese, de 2013, né? Esse que é uma animação bem interessante que traz a mesma história de amor presente em 3 tempos, né? No passado, no presente e no futuro no Brasil em
em 2053. Então, para quem se interessar, temos essas opções de filmes. Além disso, é só isso por hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima.